Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos entrando, vamos nos acomodando na nossa sala virtual. Nosso encontro, nosso curso virtual, nosso exercício real de aprendizado, de autoconhecimento, de encorajamento, de lucidez, para realizarmos o que temos que realizar, o que precisamos realizar nesses nossos tempos. Tempos tão críticos, tão importantes, não apenas para essa vida, mas para diversas vidas passadas e para muitas vidas futuras. Numa escola, os alunos que estão às vésperas das provas de recuperação sabem que aquelas provas, aquelas horas que eles vão ficar naquelas provas, vão dar sentido para tudo o que aconteceu durante o ano, todos os seus esforços, e vão definir muito do que acontecerá nos próximos anos, ou pelo menos no próximo ano. Guardadas as devidas proporções, é isso que está acontecendo agora. As decisões que nós tomamos agora vão dar sentido a todas as nossas lutas nessa vida e em diversas vidas passadas, e também vão iluminar, vão abrir ou fechar as portas dos fatos que vão acontecer proximamente, nos vários séculos que vierem. Muito interessante nós termos essa noção, termos essa certeza, para estarmos atentos, dedicados, focados à nossa atitude. Fabulosa receita de Jesus de orar e vigiar, vigiar e orar. Precisamos demais estar atentos e bem sintonizados. Então, que esse exercício nos ajude tanto na atenção quanto na boa sintonia. Assim seja, nesse sentido de entendermos o presente, hoje vamos ver duas perguntas muito interessantes de Allan Kardec, que convergem para esse nosso entendimento do que nós estamos passando nesse momento. Pergunta ele na questão 126 de O Livro dos Espíritos, o nosso roteiro de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem trilhado o caminho do mal, têm menos mérito do que os outros aos olhos de Deus? A resposta que vem é a seguinte: Deus considera os que trilharam os caminhos do mal do mesmo modo que os outros e ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque faliram. No princípio eram apenas simples espíritos. E a 127 pergunta assim: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Eles são criados iguais, mas, como não sabem de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio seja utilizado. Assim, uns desenvolvem a inteligência e a moral de maneira mais rápida, enquanto outros demoram mais tempo. No comentário de Kardec, nós lemos assim: os espíritos, que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Apesar de não terem tendência para o mal, ainda precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para atingir a perfeição. Podemos compará-los a uma criança que,
mesmo possuindo bondade em seus instintos naturais, precisa se desenvolver e se esclarecer, necessitando de um período de transição para passar da infância à fase adulta. Assim como existem homens bons e maus desde a infância, também existem espíritos bons e maus desde a sua origem. A diferença fundamental é que a criança traz seus instintos todos formados enquanto espírito na sua origem, não é bom nem mau. Portanto, o espírito possui as duas tendências e caberá a ele fazer uso do seu livre-arbítrio e escolher o caminho que deseja seguir. Vejam só como essa lição converge para uma parábola de Jesus que ajuda demais a definir o que ocorre nesse momento. A parábola dos trabalhadores da última hora fala de um fazendeiro que precisava de trabalhadores para sua vinha, que é a cultura do vinho, a cultura da uva. E saiu a primeira hora do dia, digamos 6 horas da manhã, e foi para a praça do vilarejo próximo à sua fazenda contratar empregados. Contratou e combinou um dinheiro da época como pagamento. Porém, ele precisava de mais trabalhadores e na segunda hora ele voltou, digamos 7 da manhã, e depois a terceira hora, 8 da manhã, e depois 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas, 15, 16, 17, 18. Voltou até a 11ª hora do dia. Digamos assim, 17 horas. Se a primeira hora é às 6, mais 11 horas, 17 horas, ele ainda voltou a contratar pessoas. Contratou. E imagine você que às 18 horas ele reúne os seus trabalhadores para pagá-los. E, para surpresa daqueles que começaram o dia, que trabalharam desde as 6 horas da manhã, ele dá a todos a mesma remuneração de um dinheiro. Diante do protesto daqueles que começaram o dia, ele responde: mas eu não combinei com vocês um dinheiro? Então acaso eu sou mau porque os seus olhos são maus? É muito curiosa essa passagem, essa parábola, porque parece que realmente aquele senhor foi injusto. Porém, Jesus não tinha a imagem da escola, porque ele retirava as imagens das parábolas do cotidiano das pessoas. Mas se nós ressituássemos a parábola dos trabalhadores da última hora para o contexto escolar, vejamos o que daria. Um professor se põe a ensinar uma classe e alguns dos seus alunos aprendem na primeira explicação. Aprendem aquele assunto que ele está transmitindo na primeira explicação, outros não. Há outros alunos que precisam de uma segunda explicação, e de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta, diversas outras explicações. E o professor dá explicações para todas essas turmas. No dia seguinte tem prova. Todos aqueles que tiverem aprendido, não é verdade que vão tirar
a nota correspondente ao seu aprendizado? Suponhamos que tenham realmente aprendido todos os alunos que pediram a explicação na primeira, que aprenderam na primeira explicação e na sétima ou oitava explicação. Não terão eles todos, se aprenderam, a mesma nota? Não será justo que tenham todos a mesma nota? Claro que sim. Não há revolta, não há injustiça alguma. Deus é educador, é pai, tem uma paciência enorme, explica quantas vezes, dá tantas chances quantas forem necessárias. Nada há de estranho na parábola quando situamos no seu contexto no ambiente escolar. E como a vida é uma escola, ela fica muito bem situada dessa forma. A justiça de Deus está garantida. Mas qual a vantagem, então, de termos nos disposto ao trabalho desde a primeira hora? Não seria o caso de aguardarmos ou de esperarmos a última hora e trabalharmos menos para termos a mesma remuneração? Agora você pensa nos trabalhadores todos da parábola dos trabalhadores da última hora, todos eles pais de família, por exemplo, todos eles precisando fazer frente à tarefa de trazer recursos para a família se alimentar, se abastecer, se vestir. Imagine uma grande quantidade de trabalhadores, pais de família, todos eles premidos pela urgência de conseguir recursos e prover sua família. Por algum motivo, uma parte apenas desses trabalhadores estarão na praça no primeiro momento que o fazendeiro chamou. Digamos que alguns não possam estar porque, tendo os filhos estado doentes a noite toda, passou a noite em claro. Vamos supor que alguns não tenham conseguido chegar na primeira hora, só na segunda, ou na terceira, ou na 10ª hora, porque eles mesmos estiveram doentes. Mas mesmo ainda se recuperando, saíram para obter trabalho. Merecem por acaso eles alguma espécie de represália? Vamos supor que alguns deles tenham deixado de ir para a praça por falta de lucidez, por falta de coragem, por falta de boa vontade. Mas pensem bem, meus amigos, aqueles que conseguiram mudar a sua atitude e adquirir boa vontade para enfrentar o trabalho, acaso não merecem também a sua recompensa? Porque a mudança de atitude é uma conquista muito difícil para todos nós e ele conquistou. Não é verdade isso? Pensem, meus amigos. Pensem, por outro lado, que aqueles que conseguiram, que se dispuseram ao trabalho na primeira hora, passaram o dia inteiro trabalhando, mas com a alma tranquila, porque tinham a certeza que ao final do dia teriam um recurso para levar para suas casas. Pense, por outro lado, aqueles que não estiveram na praça desde o primeiro dia e que passaram mais ou menos horas do dia sem trabalhar. A angústia deles, a tensão que eles passaram um dia, o sofrimento desses trabalhadores. Será que o trabalhar
para o bem, para o amor, para Deus. Não é em si mesmo positivo, não é em si mesmo prazeroso, realizador, independente das recompensas. Não dá uma alegria nós praticarmos o bem, sermos úteis a uma pessoa? O bem não é recompensador em si mesmo, independente das portas que abrirão, do reconhecimento que obtivermos com ele? Sem dúvida que sim. Estamos demais acostumados a essa ética de fazer o bem e obter recompensas, fazer o mal e obter repressões. Precisamos entender que a prática do mal, que submete aquele que o pratica a uma acusação de sua própria consciência, que coisa mais terrível do que estar desarmônico consigo mesmo, com o melhor de si mesmo, enquanto aquele que atende a sua consciência, que está fazendo o bem, como se sente realizado, alegre, harmônico com Deus, com o bem, com o amor. Entendamos, no aspecto das recompensas, que a vida é uma escola, que Deus é um pai, que a tarefa de um pai é a de educar, e que no ponto de vista da educação não importa quem aprendeu antes ou depois. Quem aprendeu antes se situa para si mesmo e perante os colegas como inteligente, como capaz. O que aprendeu por último se situa perante si mesmo com dúvidas, com inseguranças, e perante a classe também. Mas todos que aprenderem efetivamente a lição terão a sua nota. Isso no aspecto das recompensas. No aspecto da realização, não há dúvida de que é muito mais planificador, muito mais tranquilizador fazer o bem desde o início. Aquele que faz o bem, que trabalha, que aprende apenas na última hora, passou o tempo todo em angústia, em menos-valia, e só conseguiu a harmonia, a paz consigo mesmo e com os outros à sua volta na última hora. Somos nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. Mas deve nos encher de esperança essa certeza de que até o último momento que estivermos na terra é porque Deus aposta em nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim? A pergunta todos nós sabemos de cor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta disso? A resposta é que se Deus é por nós, apenas um ser em todo o universo pode ser contra nós. Nós mesmos. Não nos deixemos dirigir pela revolta, pela briga com a vida, pela briga com o mundo, pela descrença na justiça e na bondade de Deus. Como fica implícito na parábola dos trabalhadores da última hora, como fica implícito na nossa atitude perante a vida. Ao invés de olharmos a vida como uma competição, como uma guerra, como uma luta por justiça, tenhamos fé, tenhamos confiança, tenhamos aceitação da bondade e da justiça perfeitas de Deus. E com essa confiança, entendamos que a
disposição ao trabalho que o aprendizado no primeiro momento traz as recompensas por si, em si mesmo. Que aprender no último momento, trabalhar somente no último momento, traz uma insegurança durante todo o dia. É bom, é bom ser útil. Deixemos-nos dirigir por essa alegria cotidiana de sermos úteis. Independente da valorização que os homens derem, que as pessoas derem, tenhamos a certeza de que o bem faz bem. E a recompensa vem do melhor de nós mesmos, que é a consciência em paz, que é o Deus interior que nos conclama à prática do bem e que nós teremos atendido. Em oposição àqueles que relutam, àqueles que duvidam, àqueles que revoltam-se, àqueles que se queixam, que passam o dia se queixando, passam o dia se revoltando, passam o dia se desmerecendo. Isso é um inferno. Essa vida é um inferno. Enquanto que o céu é estar em paz com a sua consciência. Não cogite das recompensas. Lá longe, não pense em céu ou inferno. Sinta, reconheça, busque a alegria, momento a momento, segundo a segundo, de atender aos convites de serviço, do bem, do amor. Que essa certeza, que essa fé, que essa alegria de ser útil dirija todos os nossos dias e dirija também os dias de todos aqueles que nos cercam. Sejamos capazes de viver essa verdade e de disseminar essa verdade. Que uma grande pandemia, ondas concêntricas como de uma pedra jogada no lago Plácido, nos permita espalhar nesse momento a alegria de ser útil, a paz de espírito, a harmonia com a sua consciência, como grandes metas a serem buscadas a todo momento. Que essa alegria e que essa paz nos dirija todos os passos, e daqueles que estiverem à nossa volta, e de todos que estiverem na nossa mente, no nosso coração, ou seja, todas as criaturas humanas da Terra. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ver, saudar então os amigos, as amigas. Peixa Smith, que bom você estar aqui, Peixa, muito legal. André Salvatore, Hugo Souza, João Charles. A Gugu sempre trazendo sua gratidão, esse sentimento tão bonito, tão generoso. Muito legal, Gugu. Kelly Cristina, muito boa noite. Simone Magalhães. Andréa Santos, lembrando-se de diversos amigos, chamando diversos amigos. Façam isso vocês também. Chamem amigos, compartilhem. É muito bom multiplicar o pão. Muito legal que a gente retire da lição de hoje uma nova atitude para enfrentar o dia a dia. Muito mais alegre, muito mais planificadora do que a queixa, a revolta, a briga com a vida que tem dirigido muito dos nossos atos até agora. Paz e alegria para todos nós. Até a próxima!